agora que você já sabe fazer a casinha de abelha no seu lenço, por que não dar um upgradezinho? Oi pessoal, meu nome é Ana Galvão e hoje eu vou ensinar vocês 2 jeitos diferentes de franjar o lenço. Você vai poder personalizar o seu traje com essas 2 outras formas que são lindíssimas e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos lá! Ih, pera, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que fazer ainda, então volta no primeiro vídeo e aprenda a casinha de abelha, ok? Vai ficar aqui nos cards. Por esse motivo, nessa parte inicial eu vou passar voando, tá? O nó e a laçada vocês vão aprender lá. Para este novo jeito de franjar, você não vai colocar fio na pontinha de cada vértice do lenço. Comece colocando 2 fios de cada lado, mais pegadinhos. Agora um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo. É importante você dar um nó fixador assim que você insere o fio no lenço. Exatamente como eu estou fazendo nos 4 nós iniciais, mas é para fazer nele inteiro. Eu vou começar com esses fios que estão bem na pontinha, mas é o seguinte, você vai pegar um dos fios de uma inserção e aí vai pular uma casa e vai pegar um fio da próxima inserção. Não sei se isso está fácil de entender porque realmente por texto ou falando não dá. Visualmente é muito mais fácil de você aprender o que eu estou falando. Então vai fazendo a mesma coisa por toda a extensão do lenço, sempre pulando uma casinha. Lembra de seguir um padrão, de qual fio vai por cima ou por baixo antes de dar o nó, assim vai ficar muito mais bonito, de certeza. Eu espero que vocês tenham percebido que essa é uma versão mais rápida, mais prática de se fazer a casinha de abelha, porque pulando uma inserção, você está fazendo muito menos nós do que você faria no modo normal. É interessante que você deixe os nós um pouco mais frouxos, mais longos, né? Porque assim a gente vai conseguir ver o desenho de uma melhor forma do que se eles estivessem super agarradinhos, super curtos, entende? E uma dica para quem quer fazer um experimento: compra uma lã mais grossa, assim vai ficar com um aspecto super diferente e muito bonito também. Para a segunda carreira você vai fazer exatamente a mesma coisa, sempre se atentando para essa questão de que fio vai em cima do outro. Bom, eu filmei aquela parte inicial, mas agora eu preciso colocar fio nesse lenço inteirinho. Algumas imagens aí engraçadinhas. Cara, eu não sei vocês, mas para trabalhar eu não consigo, simplesmente não consigo ficar de cabelo solto. Me conta aí quem mais se sente desse jeito, que tipo tem que colocar o cabelo fora do rosto para poder fazer alguma coisa direito. Será que é resquício genético? Memória ancestral das minhas antepassadas que prendiam o cabelo num coque todo santo dia? Eu acho que eu vou tirar essa costura aqui. Não, vou tentar mostrar essa costura, porque a franja supostamente já segura, ó. Fiz ela toda assim de propósito. Eu adquiri um lenço verde antigo há pouco tempo e eu percebi que ele estava exatamente assim. As franjas seguravam a bainha do lenço. Então eu acredito que a pessoa fez do mesmo jeito. Tinha costura ali, ela passou, inseriu todos os fios, fez a franja e depois removeu essa costura, porque fica realmente muito melhor. Esse ângulo aqui tá bem mais limpo para vocês verem a dinâmica pela qual eu vou fazendo esses nós intercalados. E agora alguns exemplos dessa franja para vocês se inspirarem. Eu queria aproveitar para agradecer a todos os amigos que conversaram comigo sobre esse assunto e cederam imagens para que este vídeo pudesse estar super completinho. Esse agradecimento vai para o Ivo Rua, para o Gil Haro, para a Sofia Costa, para todo mundo que de alguma forma está inserido aqui dentro e vai se ver aqui dentro. Eu quero saber, vocês já tiveram experiência com franjar? Me manda mensagem, deixa comentário aqui, me manda foto, eu quero saber tudo.
E então, vocês estão preparados para ver esse lindo em ação? Sigam-me os bons! E o dia termina ficticiamente e vamos para o próximo franjar. Esse é o momento que estava todo mundo aguardando. Como é que faz aqueles taços nas pontas? Depois que você terminar a casinha de abelha simples, você vai dividir essas franjas em grupos. Então, vamos lá, a ponta você pega 5 e aí no restante do lenço você vai pegando de 4 em 4. Mas claro que isso vai depender da quantidade de inserções que você vai fazer, entendeu? Então, se tiver menos ou mais, não tem problema nenhum. Para segurar esses grupinhos ou grumos, você pode usar uma linha que seja 100% algodão ou 100% linho. A que é mais indicada é a linha Mercer número 30, mas eu comecei fazendo esse vídeo com uma esterlina porque eu não tinha achado em casa, tá? Mas depois eu vou remover ela e vou colocar a Mercer porque eu achei em casa das cores exatas da estampa do lenço. Para fazer esse ornamento, eu apenas dei um nó, girei a linha várias vezes em volta dos fios e depois passei ela por baixo e por cima e cortei. Você pode até usar fio de lã se quiser, já que você já teria em casa para franjar o lenço. Deve existir outras formas de fazer esse tassel. Eu vou até colocar umas imagens aqui para vocês verem, mas essa foi a que eu acabei me virando. Vá lá, eu tô falando tassels, mas é porque eu ainda não sei direito qual é o nome desse bagulho e tá dizendo aqui no Wikipedia que se chama borla em português, mas o Ivo me disse que se chama pera, perinhas, não sei, me parece, eu já vi gente chamando de barbicacho, então realmente é algo que eu não sei nem dizer qual é o nome direito. Só sei que é feito há muitos anos, desde a antiguidade. Eles estavam super na moda no século XIX, como a gente vê nessas imagens de mulheres mais abastadas. E, naturalmente, o povo da classe social mais inferior iria com certeza imitar quem estivesse acima. Se você souber outro nome para este penduricalhozinho, por favor, deixe aqui nos comentários. Se para as franjas do lenço azul você levou metade do tempo, com certeza para esse lenço amarelo agora você vai levar o dobro ou o triplo de uma casinha de abelha simples. Agora você pode escolher se você quer fazer esse tassel mais pobrinho ou mais cheio. Então, para encher, você vai ter que colocar mais linha aí. Ou dobrar as que você já tem para dar um efeito visual assim, de volume. Para que a franja não fique tão repuxada, é legal que você acerte a casinha de abelha na divisa de cada seção. O que você pode fazer é o seguinte, com as unhas, você afrouxa esse nó para poder refazer, né? E bem na interseção que a gente está separando grupinhos de 4 fios. Eu decidi cortar esse lenço amarelo ao meio, como era costume naquela época, quando se fazia partilhas de herança, testamento, né? Então, para que todo mundo tivesse um pouquinho, eles cortavam o lenço ao meio. E dá para perceber em várias fotos que é o que acontece. Ó, perfeitamente cortadinho. Para fazer essa bainha invisível, volta lá no primeiro vídeo do franjar. Não vou mostrar aqui essa parte porque está super explicadinho na situação número 2, que era aquele lenço vintage com as bordas totalmente desfiadas. Então tá, continuando, veja algumas fotos de referência dessa franja com penduricalho para você se inspirar no seu projeto pessoal. Como vocês podem observar nas fotos de referência, normalmente esses tasselzinhos, né, peras, seriam menores. Eu apenas nivelei aquilo que eu tinha feito, tá? Eu não
me atentei a essa questão dos tamanhos. Eu fui no olhômetro, o que estava melhor, mais bonito, foi o que eu fiz. Eu acho assim que se a técnica tá lá, ela pode ser feita desse jeito, não precisa necessariamente desperdiçar um monte de material cortando isso tão curto. Não é porque não existem fotos que não poderia ter existido na época, né? Tá vendo essas sobras de fio de lã? Então, nós vamos ser fiéis à época. Guarda que você pode precisar para outra coisa. Agora o seu lenço já está pronto para usar, do jeitinho que você sempre sonhou. E aí, o que você achou? Deixe aqui nos comentários tudo que brotou na sua mente. Agora você já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos que amam folclore, que amam história e que vão amar os próximos vídeos que eu estou preparando para vocês.